Olá, bom dia para quem é de bom dia, né? Nesse momento, hoje, dia 7 de novembro, mais um dia que Deus nos está nos dando, né? Essa oportunidade de estar vivo, né? Com saúde, graças a Deus. Eu convido você para a gente fazer esse estudo da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Hoje vamos fazer um estudo minucioso desse capítulo, né? E eu convido você para pegar a sua Bíblia, vamos juntos. Esse é o propósito, né? De fazer com que você tenha um hábito, né? De ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é tão difícil da gente conseguir, né? Interpretar. Mas precisamos de ter, né, aquela comunhão diária com Deus para que o Espírito Santo venha nos auxiliar na leitura. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, vamos juntos, que aí você vai começar a gostar, porque, nossa, é a coisa mais maravilhosa do mundo quando você lê a Bíblia. É muito gostosa fazer essa leitura. Então a gente possa compreender, né? A gente só compreende, se você só vai entendendo a Bíblia, é que a cada passo, né? As coisas é como o nenenzinho, né? Nasce e começa a gatinhar, depois ele já começa a dar os primeiros passinhos, aí quando você vê, ele já está correndo para a casa toda. É assim mesmo a palavra de Deus. Para a gente ter intimidade, para a gente conhecer, para a gente saber, né, o que Deus está falando conosco, é necessário nós termos esse exercício. Ler uma vez, ler duas, ler três, e ao passar dos tempos, né, a gente vai aprendendo a gostar e entender da palavra de Deus. Então eu convido você, pega a sua Bíblia. Esse vídeo é gravado, então você pode dar uma pausa no vídeo e vir junto comigo. Então vamos lá, o que fala, né, no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, que nos diz: naquele mesmo tempo o Senhor me disse. Quem está falando isso é Moisés. Então o que nós vamos ler aqui é uma passagem que Moisés estava, né, explicando para o povo de Israel, porque eles já estavam, né, entrando, né, nas terras prometidas. Aí ele disse aqui, ó: naquele mesmo tempo o Senhor me disse: aplana 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Só para recapitular o que nós lemos no capítulo 9, nós lemos no capítulo 9 que Moisés, quando ele foi no monte, né, ele ficou 40 dias e 40 noites, ele jejuou durante esse tempo todo, e Deus deu para ele 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, para que ele, né, passasse para o povo, e era uma prova que Deus estava no comando daquela ação de Moisés. Moisés não subiu ao monte, né, e trouxe aquelas 2 tábuas de pedra pela cabeça dele, não. Então Deus provou, né, para aquele povo de Israel que existia, que Deus estava com Moisés. E Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E quando Moisés desce do monte, o que Moisés vê? O povo já tinha feito um Deus para eles adorarem, que era um bezerro, né, de ouro. Aí Moisés se irritou, porque viu a ignorância, né, a estupidez daquele povo em fazer um bezerro, né, de ouro para adorar. Porque aquele povo ainda estava muito enraizado com o costume dos povos do Egito, porque os povos do Egito, eles, quando eles queriam um Deus, eles fabricavam os deuses deles. Então eles faziam, né, Deus de barro, né, como hoje, né, nós vemos, né, na sociedade ainda essa cultura ainda está bem enraizada, né, no povo, na nossa sociedade hoje em dia, e já passou tantos e tantos milênios, né, vamos dizer assim, passou tantos milênios, e hoje ainda a sociedade ainda vive enraizada, né, com esses costumes do Egito. E esse povo aqui ainda estava enraizado com essa cultura, né,
E eles fizeram, né, um bezerro de ouro, porque eles acharam que Moisés não ia voltar, que algum leão, algum animal selvagem tinha devorado Moisés. Mas não foi o que aconteceu. Moisés desceu, e quando Moisés desceu e viu aquela abominação toda com aquele povo, o que aquele povo estava, né, reverenciando, Moisés ficou com um ódio muito grande, porque Moisés tinha um temor. Porque ele tinha temor? Porque ele viu, né? Ele viu Deus. A Bíblia fala que o único homem que viu Deus face a face foi Moisés. Moisés viu Deus. Aí Moisés chega, né? Sai da coisa cansado, com fome, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem alimentar. A Bíblia fala que ele ficou sem beber água. Ele desce, o que ele vê? Ele vê o povo todo, né, temendo outro Deus. Aí aquilo se irou, ele pegou as tábuas que Deus tinha dado para eles, as tábuas de pedra, e jogou no chão, quebrou. E Deus falou para ele: eu vou destruir esse povo. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí o que Moisés vai fazer de novo? Moisés volta a fazer mais 40 dias e 40 noites de jejum em prol daquele povo, para Deus não destruir aquela nação. Aí Deus ouviu, né? Porque foi um sofrimento muito grande que Moisés teve, né? Ficar de novo, né? Ele já tinha feito 40 dias, então Moisés praticamente ele fez 80 dias, né? Se somarmos, né? 40 dias que ele ficou lá no monte, 40 dias que ele ficou na terra. Então ele ficou mais 40 dias, 40 noites de jejum. Aí o que acontece? Aí Deus teve misericórdia, né? Deus teve compaixão, não pelo povo, mas pelo que Moisés fez, quando Moisés, né, se dedicou àquele povo. Então, aí o que Deus fez? Deus falou para ele: Moisés, prepara mais 2 tábuas de pedras e vai para o monte de novo, que eu vou escrever elas de novo, e você desce e mostra para esse povo. Aí olha só, aí ó, e faz uma arca de madeira, e nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as colocarás na arca. Então eu fiz uma arca de madeira de acácia, aplanei 2 tábuas de pedras como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas em minhas mãos. E ele escreveu nas tábuas, como a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. E eu me virei e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que tinha feito, e elas estão ali, como o Senhor me ordenou. Estava uma prova, né, que Deus tinha falado com Moisés. Ele mostrou: olha, as pedras dos mandamentos estão na arca. O que Deus falou para mim fazer, eu fiz. E os filhos de Israel partiram de Beirote Bene Jacã para Mosera. Arão morreu ali e foi enterrado, e seu filho Eleazar se tornou sacerdote em seu lugar. E partiram dali para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, na terra em que encontram ribeiros de águas. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para transportar a arca da aliança, para estar diante do Senhor, servindo-o para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não teve parte em nenhuma herança com seus irmãos. O Senhor é sua porção, como o Senhor seu Deus lhe disse. E eu estive no monte 40 dias e 40 noites, como antes, e o Senhor me escutou também dessa vez. O Senhor não quis te destruir. E o Senhor me disse: levanta-te e caminhe diante do povo, para que eles entrem, possam e possuam a terra que prometi a seus pais com juramento que lhes daria. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Somente que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha o que Deus, ele exigiu daquele povo. Olha, a partir de agora, vocês vão me temer. Eu quero obediência.
Eu quero obediência, porque se vocês não me obedecerem, eu irei destruir vocês. Essa palavra, irmãos, ela está até nos dias de hoje. Você quer bênção? Faz por onde para receber? Você está temendo a Deus? Você está andando conforme os ensinamentos dele? Aí talvez você fala para mim, irmã, eu não temo a Deus. Eu nem sei quais são os mandamentos de Deus. O que ele quer que a gente faz? É por isso que eu estou aqui nesse canal para mostrar o que Deus quer de nós. Esse canal é um canal que veio. Eu estou fazendo essa leitura bíblica desde o começo. E estou mostrando tudo para vocês. O que Deus quer de nós. Quando Deus fala que Ele é vida, que Ele é saúde, que Ele é prosperidade, isso é real. Talvez você fale, eu não vejo saúde na minha vida, eu não vejo prosperidade na minha vida, eu não vejo nada que a Bíblia fala que tem, eu não vejo ninguém com tudo isso, irmã. Irmã, sabe por que você não vê? Porque o povo é de cabeça dura. O povo não teme. O povo não obedece. O povo não conhece. A verdade é essa. O povo não conhece os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não está todos nos 10 mandamentos. Mas só que eles não entendem, eles não sabem interpretar. E é onde que fica, né? O povo fica tudo assim, à mercê de um pastor para ensinar. E às vezes o pastor também não tem, né, tempo de ler a Bíblia, ou não tem tempo, não tem aquele desejo, aquela vontade também de conhecer Deus na essência. Aí ele passa só o que ele acha que ele entende. Aí vocês ficam alimentando aquele, vou dizer uma palavra até bastante nojenta, mas vocês ficam alimentando aquele arroto que o pastor fala. A verdade é essa. Porque quando você não conhece alguém na essência, você acredita nela só o que os outros falam. Na verdade, se eu chegar para você e falar que Jesus não é ruim, que Jesus não é bom, que Deus não ajuda ninguém, que Deus é Satanás, se eu disser isso para você, você vai parar para pensar e vai ficar imaginando todos os sofrimentos que você tem e você vai achar que eu tenho razão. Você está entendendo? E você vai achar que eu tenho razão. Você vai ficar naquilo. Igual eu fui numa igreja, o pastor disse que não acredita em Jesus Cristo. O pastor disse que não acredita em Jesus Cristo. Então, isso que eu estou falando é sério, é honesto, o que eu estou falando para vocês, pregando para vocês, a gente fica só ouvindo o que os outros falam, ouvindo os arrotos, né, de outro, e a gente não procura conhecer o nosso Deus. É aí que você não tem, você vive na miséria, você vive totalmente, a palavra desgraçadamente. Aí você, Deus não cura, Deus não cura, Deus não é tudo isso que os outros falam. É porque você não conhece seu Deus, você não teme. Uma coisa que eu vou dizer para você, eu acho horrível, eu sempre estou batendo nessa tecla aqui. Pessoas que vão para o templo adorar a Deus, levam o celular. Você não vai ter um encontro com Deus? Então desliga do mundo. É você e Deus, é intimidade. Aí depois você não quer que tenha sofrimento na sua casa. A minha casa falta tudo? Sim, vai faltar, vai continuar faltando. Mas Deus não é um Deus misericordioso? Sim, por isso mesmo que eu estou te falando. Ele é misericordioso, porque ele ainda está dando condições para você se manter, né, tá viva. Porque pelo tamanho da desobediência que você está tendo com ele já era para ter te destruído. Você está entendendo aonde que vai a misericórdia de Deus? Eu digo para você uma coisa. Tampa seu nariz.
fica com o nariz fechado. Vê se você consegue ficar com o nariz fechado pelo menos 1 minuto. Aí você vai saber a grandeza de Deus, a importância de Deus na sua vida. Você não vê o ar, porque você não vê Deus, porque Deus ele manifesta. Deus se manifesta no ar que respiramos, na água que você bebe. Um simples copo com água. Quando você está com muita sede, você toma aquela água. Nossa, você fica tranquilo, você fica revigora. O ar que você respira, tudo isso você não sabe agradecer, você não agradece. Tá entendendo? Aí é que Deus, Moisés está repetindo para o povo. Olha só, eu vou ler de novo esse versículo 12 do capítulo 10 de Deuteronômio. Olha só. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Somente que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos. Você conhece os caminhos de Deus? Que o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você sabia, se você não amar a Deus mais do que o seu marido, mais do que o seu filho, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai. Eu estou dizendo essas pessoas, porque essas pessoas são as pessoas mais íntimas que nós temos no nosso convívio. É mãe, pai, marido, filho. Essas pessoas são as mais íntimas. Se você não ama a Deus mais do que essas pessoas, você não é digno dele. Tá entendendo? Às vezes, para você amar a Deus, você vai ter que ferir um filho. Você vai ter que ferir um filho. E você tá pronto a ponto de ferir um filho? Você lembra de Abraão? O que Abraão fez quando Deus pediu o único filho dele? O filho, da promessa. O filho que ele amava. Deus vai e pede para Abraão. Abraão simplesmente obedeceu e foi lá levar o filho em sacrifício. Só que Deus não permitiu. Aí fala que observes as ordenanças do Senhor. Olha, as ordenanças, não foram só os estatutos, não foram só as leis, não foram só os mandamentos. E aqui ele continua. Que observe as ordenanças do Senhor, seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. E eis que o Senhor teu Deus pertence o céu e a terra. Não, eis que ao Senhor teu Deus pertence o céu e os céus dos céus, a terra e tudo que existe nela. Então, o que nós sabemos aqui, aprendemos aqui? Existe céu, céus dos céus. Então, quantos céus que existem? Olha como que tanto mistério que existe no universo que nós não sabemos. Porque nós estamos dentro de uma caixinha. Nós não sabemos nada. Nós sabemos que Ele é que fez. Ele é que construiu nós. Nós éramos barro. Nós éramos dessa terra, pó, Ele nos formou. Então, aí, continuamos. Mas somente o Senhor desejou a teus pais para os amar, e escolheu tua descendência depois deles, dentre todos os povos, como vês agora. Por que Deus, escolheu o povo de Israel? Por que Deus escolheu Jacó, a descendência, de Abraão, entre tantos povos que existiam na época? Porque a descendência de Abraão, porque Abraão provou o quanto que ele amava Deus. Porque para você dar o seu único filho em sacrifício, é algo assim muito, muito sério, muito grande. É o único presente valioso que você tem. Porque é o único que saiu de ti. Não adianta Deus, talvez
Abraão, né? Abraão não questionou, não foi lá, falou, não, eu vou procurar uma pedra muito grande de diamante, o diamante mais caro, eu vou procurar em toda essa terra e vou te dar, Deus, para ficar no lugar de Isaac. Não, Abraão não fez isso. Deus pediu o que Deus pediu para Abraão? O filho dele. Ele não fez barganha com Deus. Abraão não sentou e ficou. Se eu te der um boi bem gordo, o melhor boi que eu tenho aqui no meu campo, o senhor troca por um troco do meu filho? Se eu te der 100 boi dos melhores, o senhor troca em favor do meu filho? Se eu te der uma pedra bem grande, se eu encontrar, eu vou trabalhar, Deus, eu vou trabalhar bastante, e eu vou ver se eu consigo uma pedra bem grande de ouro, em troca do meu filho. O senhor trocaria comigo? Ah, Deus, tá bom, ouro. E se eu achar uma grande pedra? Olha, uma grande pedra, uma pedra enorme. Eu vou procurar essa pedra, uma pedra preciosa. O senhor trocaria, pai, em favor do meu filho? Não, ele não fez isso não. Ele nem contou para a mulher dele. Deus pediu o filho dele, ele foi. Ele aprontou tudo, subiu ao monte, porque conforme tudo que Deus falou para ele ficou calado e subiu ao monte dele. Para pensar, você que tem amor, eu não estou dizendo porque tem pessoas que não têm amor ao próprio filho, mas você que ama seu filho, você teria coragem de dedicar ele, de matar ele a um Deus? Talvez você hoje teria, porque Abraão fez. Talvez hoje você falaria, eu teria, porque Abraão fez. Mas eu estou dizendo, se você tivesse amor. Talvez se você falasse, eu teria, é porque você não tem amor. Você não tem amor, porque a pessoa que ama de verdade, ela não faria. É muito complicado, é muito difícil. Eu mesmo, sinceramente, eu nem sei se eu faria isso. Se Deus me pedisse isso, hoje eu não sei se eu faria, porque é muito difícil. Talvez eu ia querer fazer barganha com Deus. Eu ia chegar para ele e oferecer outras coisas. Mas o meu filho é difícil. Tanto que o próprio Jesus falou, né? Que se você não tiver um amor maior, né? Porque o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe. Jesus Cristo, ele falou isso, que o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe, porque o amor de uma mãe, ela pensaria 2 vezes em entregar o filho dela. Eu pensaria, sinceramente, eu tenho 3 filhos, mas eu pensaria, olha, eu acho que eu iria fazer uma barganha com Deus. Eu acho que eu seria tão fraca, eu acho que eu não seria tão forte como Abraão fez. Eu acho que num momento, eu queria fazer uma barganha com Deus. Eu ia colocar um outro objeto, uma outra coisas, né? E por que aí a gente vê o quanto que nós temos, né? Nós somos fracos espiritualmente. O quanto nós, né, não tememos a Deus. Nós temos que ter temor, e a Bíblia fala que nós temos que amar mais a Deus do que os nossos entes. Tá entendendo? Talvez você fale assim, eu não tenho esse amor. Mas a gente tem que trabalhar para ter esse amor. A gente tem que trabalhar espiritualmente cada dia. Porque o próprio lá em João disse, lá em Apocalipse, né? Aquele sede santo, aquele que é santo se santifica cada dia mais. Então, se nós queremos ser santos, nós temos que nos santificar.
Nos santificar em quê? Obedecer a palavra de Deus. Andar no caminho dele, temer. E para você temer, para você obedecer, para você fazer tudo conforme os mandamentos de Deus, o que você precisa? Conhecer. Você precisa conhecer ele. Porque senão você vai vivendo uma vida errônea. E essa vida errônea vai te trazendo prejuízo. Às vezes você está até perdendo a sua salvação porque não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia é bem enfática quando Deus diz que ele não perdoa os inocentes. Aqueles que se dizem inocentes, que não conhecem a palavra dele, ele não perdoa. E você sabe uma coisa? Eu vou contar uma coisa para você, talvez você nunca ouviu de ninguém. Se você é uma pessoa religiosa, que tem conhecimento da palavra, e se você não transmite essa palavra para outra pessoa ter esse conhecimento, você está em dívida com Deus? Você está em dívida com Deus. Porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então outras pessoas também precisam saber, precisam entender que elas precisam temer a Deus. Que elas precisam andar na presença de Deus para ter, todo o conforto também de Deus. Vamos continuar aqui.